Olá pessoal, tudo bem? Vamos então agora resolver o exercício 10.3 da nossa apostila. Esse aqui, ao meu ver, acho que se a gente pegar todos os exercícios da apostila e mais os da lista extra que eu passei para vocês, esse aqui talvez seja o exercício mais complexo. Não no sentido de interpretação, mas no sentido de que é o maior circuito, né? E claro, tem alguma coisa aqui que está numa posição talvez que a gente não enxergue com tanta facilidade, né? Então às vezes torna um pouquinho mais difícil. De novo, o que eu sempre falo? Vamos colocar nome, né? Vamos chamar isso aqui de tensão da fonte. E vamos começar a nomear os nossos resistores. Então esse aqui será o R1. Vou chamar esse aqui de R2. Chamar esse aqui de R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9 e R10. O que é um detalhe importante? A gente não pode tentar nos deixar enganar pela posição que o resistor está desenhado, né? Então a gente não pode ficar, tudo que está na horizontal é série, tudo que está na vertical é paralelo. Não, nem sempre. O que a gente tem que ter em mente é que a gente precisa observar os pontos de conexão dos resistores no circuito. Isso a gente precisa fazer. O que vocês precisam reparar? Quando a gente tem, por exemplo, esse traçado que sai do positivo e vem até o R1, eletricamente, isso aqui tudo é o mesmo ponto. Então, é a mesma conexão elétrica. Se a gente pegar, por exemplo, essa região aqui, ó, entre o 8, o 9, o 7 e o 10, ó, tudo isso que eu estou marcando está conectado no mesmo lugar. Assim como tudo que eu estou marcando aqui embaixo, ó, tudo isso aqui, ó, é a mesma conexão elétrica. Ó. Então, se vocês observarem, isso vai até o negativo da fonte. Ó. Tudo isso aqui está conectado no mesmo lugar. Ó. Então, a saída do 6, a saída do 10, a saída do 9, a saída do 8, a saída do 3, todos eles estão conectados no mesmo lugar e estão ligados no negativo da fonte. Então, vejo que esse R10 aqui, ele está deitado, mas ele poderia ser tranquilamente redesenhado de uma nova forma. Eu vou desenhar aqui embaixo uma nova maneira de interpretar o mesmo circuito. Ó. Talvez fique um pouquinho mais visual de enxergar. Na nossa prova, vocês fiquem tranquilos, né? Eu não vou cobrar um exercício tão grande como esse, né? Porque esse aqui é um exercício de treinamento, né? Então é um exercício que vocês têm que fazer nos exercícios para poder se familiarizar quando vier um exercício mais simples. Então R1 eu vou deixar, o R2 e o R3 também estão numa posição ok, né, de interpretar. O R4 eu vou também deixar no mesmo lugar. O R5 e o R6 também. Só vou fazer uma pequena diferença que eu vou puxar o R6 aqui um pouquinho mais para baixo. O que vocês podem observar? O R7, ó, ele está conectado na junção do 4 com 5, né? Então, vou desenhar aqui o R7. Tá aí o R7. E se vocês olharem na saída do R7, eu tenho conectado a entrada do 8, a entrada do 9 e a entrada do 10. A saída do 9, do 10 e do 8, do 6 e do 3 estão todos ligados no negativo, né? Então, eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó. Eu vou redesenhar o meu circuito.
Então aqui eu tenho o R8, o R9 e o R10. Provavelmente vocês aí já conseguem enxergar isso aqui de uma maneira mais simples, né? Então aqui já fica fácil, por exemplo, enxergar que os 5 e os 6 estão em série, que é o mesmo caminho. Eu consigo enxergar também que o 8, o 9 e o 10 estão em paralelo. Ó, as entradas deles estão interconectadas e suas saídas também. O 2 e o 3 também estão em série. O 4 e o 1 não consigo fazer nenhuma simplificação no momento, né? Então aqui eu posso ter um R56, então, que é este série. Eu posso ter um R8, 9, 10, que é este paralelo. E eu posso ter um R23, que é um série também. Então vou redesenhar o circuito, substituindo a conexão dos resistores pelo seu resistor equivalente. E na sequência a gente faz o cálculo. Então eu vou redesenhar o circuito. R1 continua ali. Agora, em vez de ter R2 e R3, eu vou ter o R23. Vou conectar o R4. Vou conectar o R7. E no lugar do 8, 9 e 10 eu vou colocar um único resistor. Então R7, R8, 9 e 10, que representa o 8 em paralelo com o 9 e com o 10. E aqui eu vou colocar também já o resistor simplificado, que é o resistor equivalente do 5 com 6, que é o R56. Então vejo que aquele circuito muito grande, né, difícil, ele já está mais simples de enxergar, né? Então vamos fazer o cálculo aqui dos nossos resistores equivalentes. Então se nós vamos começar aqui o R23, né? R23 é o resistor equivalente do 2 em série com 3. Então R2 mais R3. Então 70 mais 50. Temos então um resistor de 120 ohms. O R56 também é um série do 5 com 6. Então, o 5 é 40, o 6 é 30, então aqui nós temos um resistor de 70 ohms. Por fim, temos que calcular o R8, o 9 e o 10. Se vocês olharem ali, ó, como o 9 e o 10 eles são iguais, eu vou primeiro calcular o R9 e 10, que é simplesmente, posso fazer aqui, ó, R9 vezes R10 por R9 mais R10. Coloquei na equação, mas vocês simplesmente poderiam ter dividido por 2, porque é um dos casos especiais, né, que nós temos dois resistores iguais em paralelo, então 40 poder dividir por 2, isso aqui vai dar 20 ohms. E aí, por fim, vou calcular o R8, 9 e 10. Então é o R8 vezes o R9 e 10 sobre R8 mais R9 e 10. Então aqui nós temos 80 vezes 20 sobre 80 mais 20, isso aqui vai dar 16 ohms. Legal, já demos uma boa simplificada. O que a gente pode fazer aqui de simplificação? Vejam que aqui, ó, o 4 ele está no meio termo, ele está conectado entre duas coisas. Eu não consigo mexer no 4, nem no 2, 3, nem no 1, né?
Isso aqui está tudo muito misturado ainda. Por enquanto, a única coisa que eu posso fazer é o série do 7, do 8, do 9 e do 10. Então, eu vou fazer primeiro este série. Então, R7 até 10. Que vai resultar num circuito simplificado, né? R1, R2, 3, R4, R7 a 10 e o R5, 6. O R7 até 10 é um circuito série, R7 mais R8, 9, 10. Isso aqui vai dar R7, a gente tem ali que é 14, mais o 8, 9, 10 que é 16, isso aí vai dar 30 ohms. Agora, ó, a única coisa que a gente pode simplificar é fazer este paralelo do fim aqui, né? O 7, 10 está em paralelo com o 5, 6. Então, vou redesenhar o nosso circuito. Então, eu tenho R1, R2, 3, R4 e o R5 até 10. Então, o R5 até 10 é o paralelo do R7 até 10 com o R5 até 10, o R5, 6. Só que o que acontece? Vamos lá. Como é um circuito paralelo, R5, 6 vezes o R7 até 10 sobre R5, 6 mais o R7 até 10. Então, R5, 6 vale 70, R7 até 10 vale 30, então 70 vezes 30 por 70 mais 30, R5 até 10 vale 21 ohms. Vale 21 ohms. Nesse caso, se a gente redesenhar o nosso circuito mais uma vez, R1 continua aqui. R2, 3. R4. R5 até 10. Agora o R4 ele ficou em série, né? Com o R5 até 10. Então R5
até 10, R4 mais o R5 até 10. R4 vale 19, o R5 até 10 vale 21. 19 mais 21, isso aí vai dar 40 ohms. Então, o R, só para a gente verificar aqui, né? O R1 vale 30, o R2, 3 é 120. Então, dando prosseguimento aqui, né? Nós vamos ter vou redesenhar o circuito. Da fonte R1, R2, 3, e o R4 até 10. Novamente, agora a gente tem um circuito paralelo. Então, R2 até 10 é R2, 3 vezes o R4 até 10 sobre R2, 3 mais R4 até 10. Então, R2 até 10 vale 120 vezes 40 sobre 120 mais 40. Então, R2 até 10. Se a gente fizer essa conta aí, cento e vinte vezes 40 divididos por 120 mais 40, 160, vai dar 30 ohms. Então, 30 ohms. Finalmente, então, né, a gente vai quase finalizando a parte do resistor equivalente. A gente tem R1, e aqui no lugar eu coloco o equivalente do 2 até o 10, né? E aí, para a gente finalmente chegar num único resistor, né? A gente tem um circuitinho série, né? Então, esse aqui é o meu R equivalente. Então, neste caso, o R equivalente será R1 mais o R2 até 10. R equivalente será, então, vamos ver quanto que vale o R1, que eu já não lembro mais. R1 vale 30
R1 vale 30, então o resistor equivalente será 30 mais 30, resistor equivalente igual a 60 ohms. A parte do cálculo das correntes eu vou explicar em outro vídeo para vocês.